Hail! Está começando o primeiro Eyes of Lucifer. E nesse nosso primeiro programa nós vamos apresentar uma banda do ABC. Essa banda ela foi fundada em 1996, com a primeira demo em 98. Tem 4 demos, um split e um full, Atrocity Name Of. Inclusive esse álbum aqui ficou com uma qualidade muito foda. E não só por ter uma qualidade foda, né? Eu achei que encaixou muito bem com o som da banda. Esse daqui é um encarte. E nós vamos então para a entrevista agora com esses caras, para vocês saberem um pouco mais das ideias dele. Caos. Salve, diabos! Então a gente primeiro agradece a vocês aceitarem o convite para a entrevista e vamos iniciar apresentando então a banda, né? Cada um fala o que faz, né? Desde quando tá na banda. Tá. Sou Casdeias, desde 96, guitarra. Thanatos, vocalista 2018. Abissal, guitarra desde 2017. Holocausto, desde 2002. Baterista. Black Blood, eu faço baixo e eu tô acho que uns 5, 6 anos na banda aí, não sei a data, né? Bom, aí então a banda ela iniciou em 96, mais ou menos, né? A primeira demo ela foi de 98, você é um dos membros fundadores, né, do Upside. Então, desde aquela época que você formou a banda, né, o que motivou você a iniciar o Upside, como que você pode dizer assim, desde as suas seu primeiro impulso, né, de fazer essa ordem, o que te inspirou, quais foram as bandas, como que você viu o cenário nacional na época? A ideia era, tipo, desde moleque, 17, 16 anos, começar a ir com som próprio, compor, e molecada em casa. A ideia sempre foi essa. Depois começa um pouco mais sério, demos, a gente fez 4 demos, depois um split, mais um CD full. Demorou bastante tempo para sair, mas desde o início, desde a adolescência, com essa primeira ideia, né? Então foi assim que aconteceu, desde os primórdios aí da puberdade. Iniciou bem então, né? Vocês começaram aí fazendo um som, sempre na intenção de fazer um som autoral, né? Sim, autoral. Bacana pra caramba. A gente também notou assim na formação, né, que vocês foram mudando também o som, talvez até por uma questão de quais eram as formas de gravação da época, né? O som ele deu uma mudada assim, né? Não a essência do orgânico, né, do que vocês estão produzindo, mas na sonoridade, né? Se for pegar desde as primeiras demos até o álbum que vocês lançaram agora, né, de 2017, que inclusive ficou muito bom. Inclusive ficou muito bom, mas ele já tem uma produção mais tem mais corpo, né, o som dentro do álbum, né? Aí como que você vê essas mudanças assim de gravação? Eu vou falar porque eu tô mais tempo, eu vou falar sobre essa parte. No início, gravação ao vivo, estúdio, não tinha recurso. A gente é da época da fita DAT ainda, né? Uma fita que custava caro. E começava tipo live mesmo, porque para fazer separado era muito caro. Hoje em dia você tem muito recurso, né? Hoje em dia a gente pensa em produção, em pré-produção. O Vitor Próspero ajudou a gente bastante nesse disco. E a gente começou a pensar muito mais profissional nesse sentido e ter mais recurso tecnológico, né? Então, hoje em dia tá muito mais tranquilo de fazer música.
composição é um processo complicado, mas a parte de produção a gente tem muito acesso hoje, né? Bem diferente do que 20 anos atrás, né? Sim. Inclusive a gravação foi o Vitor Próspero que fez, né? Que ele já chegou até a participar do Upside, né? Sim, e na verdade ele saiu para a entrada do nosso amigo aqui, Abissal. Sim. Ele fez também o Justabelli, né? Spiritual Hate, outras bandas. O Vitor trabalhou em várias bandas, isso. Sculptor, né? Isso, né? Não dá nem pra falar. Bacana. Fora a formação, né, que a gente estava comentando agora também, falando agora sobre o álbum mais recente, que é o de 2017, esse álbum vocês colocaram uma temática interessante, porque apesar de ser muito comum, a gente sempre falar de anticristianismo, né, essa temática, ela é bem comum no black metal, mas vocês colocaram letras que falam sobre crimes cristãos, né? Vocês querem falar um pouco dessas letras? Isso foi comentado antes entre a banda, né? A gente queria sempre fazer um álbum temático, tal, sempre tá nos nossos planos. E a gente queria realmente pegar uma ideia que não fosse tão chavão, tão comum, né? E apesar de, claro, todo mundo é anti essa porra, dessa bosta, desse cristianismo que tá aí, a gente pensou nessa linhagem dos equipamentos de tortura, de todas as atrocidades que vieram cometendo o cristianismo em geral, né? Mesmo aqui no Brasil, empurrando o Cristo goela abaixo dos índios e tudo, desde o início. Então a gente pegou bem forte nessa temática e a gente gostou do resultado. Já pensamos em uma nova temática para um novo álbum, inclusive. Sim, inclusive vocês estão já elaborando esse novo álbum, né? E o que a gente pode aguardar aí pela frente aí do que vocês estão projetando? Então, esse novo disco a gente está mudando um pouco a temática, já foi discutido, a gente já decidiu o que é, já temos alguns sons encaminhados e tal. A gente quer manter a mesma linha de produção do Atrocities, inclusive com o Vitor Próspero também. Pode esperar coisa boa aí que vai vir uma outra paulada. Aí sim, né? O que queremos, né? Você usou o termo ali, você usou ali o termo que o álbum ficou muito mais cheio e tal, por conta da produção. A gente vai manter a mesma linha, a gente gostou bastante do resultado desse último, então a gente quer algo parecido com isso. Eu até na hora que eu ouvi, eu tendo a não... Eu geralmente não gosto de som tão produzido assim, né? Mas eu achei que ficou muito bom porque tem a ver com os riffs que vocês fizeram, tem a ver com a música, não é uma produção assim... aquela questão de ter esse preenchimento, de ter esse cuidado com a produção simplesmente por ter, ou por causa dos equipamentos disponíveis e tal, mas é porque fazia sentido com a proposta da banda, né? Então, isso é o que a gente meio que considera o Vitor, apesar dele ter feito parte da banda e não estar mais conosco, a gente considera ele um elemento da banda, porque o que acontece? A gente tem uma temática, a gente conversa sobre isso, discute, e ele entra com os elementos que agregam demais, assim, que são extremamente ligados ao que a gente está passando ali. Ele realmente parece ser um elemento da banda, assim, é muito bom trabalhar com ele. Toda a diferença de gravar com alguém que conhece o som que você está fazendo, né? Extremo. Muito legal. E sobre os shows, apresentação ao vivo, o que vocês estão pretendendo fazer esse ano de 2019? A gente tem algumas datas marcadas já. A gente pretende continuar, mas essa fase de gravação do disco impede um pouco de a gente continuar essas apresentações, né? A gente tem que se dedicar na parte de composição. Mas sim, temos algumas datas. Agora, dia 26, vamos tocar ali em Várzea Paulista, né, no Evil Várzea. Em agosto, temos também uma apresentação junto com o Justabelli e outras bandas ali na... Não, desculpa, Justabelli não, minto. Quem está organizando é o Justabelli. Temos a... Quem que é mesmo? Isso. No container, lá em Diadema. Já está tudo certo. Por enquanto tem nossas horas aí. Faltando uma banda confirmadas. Mas o show vai acontecer e tem essas datas por enquanto marcadas, né? Mas estamos dedicando a parte da gravação do disco. Um pouco, né? Sim. Inclusive vocês vão tocar no interior, né? Vocês observam quais diferenças, assim, porque a cena da cidade de São Paulo é algo que a gente meio acaba sempre encontrando com as mesmas pessoas, mais ou menos, né? Sempre você vai, mesmo que você vai no Mineiro, aliás, no Mineiro não tem mais, né? Mas você vai na Fofinho, você vai no Caveira, você vai no Container, você sempre acaba encontrando mais ou menos as mesmas pessoas, né? Quando você vai pro interior da cidade, você encontra como que é, assim, você chegar num lugar diferente, que geralmente tende a encher bem mais, né? Sim.
O interior eu acho interessante, até mesmo porque como eles não têm tanto acesso como nós temos aqui em São Paulo, né? Tem sempre evento lá, mas não é sempre que acontece, né? Depende do local. E assim, a gente vê que é muito acalorado, é muito legal, o pessoal vai mesmo. A hora que você divulga o show lá, a galera vai, prestigia, tem um feedback legal via rede social, inclusive. E eu acho que assim, no ABC também tem, São Paulo também tem, mas eu acho o interior mais acalorado, mas o pessoal gosta mais de abraçar a gente ali. Sobre os outros álbuns que vocês tiveram, no caso, seria o primeiro álbum, o debut foi agora, né? O Atrocities in the Name of, que é o último, o debut, né? O primeiro debut de vocês, as 4 demos e o Split. O Split, inclusive, vocês fizeram com bandas da região, né? O Inafter e o Carnage, né? Carnage que você já tocou, inclusive. Vocês dois, né? E sobre a cena local aqui, dessa região, vocês querem falar alguma coisa? Vamos lá. Carnage a gente tocou acho que uns 4, 5 anos, o General e eu. E esse split foi bem legal. O estúdio que a gente tocava lá, o pessoal tinha uma proposta boa. As bandas que participaram eram legais e tal. E assim, o evento traz muito pessoal do ABC. A cena no ABC é extremamente forte ainda, permanece. Anos e anos aí, o pessoal do ABC é foda pra caralho. Você vê bandas nascendo o tempo todo e as bandas antigas perdurando durante anos aí. Então foi legal. A gravação, a captação, saiu o material, foi bem legal. E ver uma galera que não via fazia anos lá também. Por conta do split, né? Sim, acho que por conta da gravação. The Vatican!
Sobre a ABC ainda, tem sempre essa questão assim de ter uma visão política até, né? De algumas pessoas, alguns headbangers, afins, de outras regiões, elas associam, sem nem conhecer as pessoas às vezes, né? De uma forma um pouco até arbitrária, né? Associam uma visão política às pessoas do ABC, assim. Como que vocês já chegaram até alguma situação que vocês foram impactados por alguma reação que vocês não esperavam, alguma coisa assim? Eu vou tomar a liberdade de começar a resposta aqui. Esse lance de regional, política, para mim não tem nada a ver com metal. Metal, nós estamos aqui por uma guerra, uma honra que é fazer parte disso aqui, do metal nacional, metal extremo nacional. Isso pra gente é uma honra mesmo. Não deveria ser tão dividido, tão repartido, tão cheio de intriga como tem. Isso aí para mim se você começa a pôr a parte de... Porque o meu ver sempre foi, eu sempre tive no metal extremo por conta de ser anti-religião, sempre. A partir do momento que você começa a segmentar isso anti-regiões, anti-políticas, eu começo a desvalorizar. Tá? Eu vou passar para o Duper continuar a resposta aqui. O Denis falou tudo, mas antigamente tinha um problema assim, regional. ABC, São Paulo, a galera era muito... São Paulo, Zona Leste e tal. A gente se deparou muito com isso. De preconceito, era legal, a gente era muito receptivo no interior. São Paulo, às vezes tinha algumas questões. Hoje a gente não tem mais isso, né? A mesma galera que tinha esse problema antigamente, hoje tá super tranquilo. Já entendeu que não precisa ter isso. A gente nunca teve esse problema conosco, mas outras ocasiões a gente via que tinha alguns problemas regionais, sim. Mas não pode ser fechado por região, porque São Paulo é muito grande. São Paulo tem todo o espaço para todo mundo, não tem essa questão mais hoje, né? Mas teve sim. Eu cheguei a ver algumas coisas, assim, por exemplo, na abertura do Juder, né, que teve aqui em São Paulo, o Justabelli até se posicionou falando que era uma questão de não podia se julgar as pessoas por uma questão de região, né? Assim, pessoas e pessoas, né? Dá política pra colocar todo mundo no mesmo... Eu abro um adendo aqui, política não deve ser discutido em metal, acho que a galera tá muito à flor da pele esse negócio aí, tá tudo errado, mas cada um, né? Sim. Pergunta do correspondente nosso do Giovan, né, do Nordeste, e então, quero com a palavra com ele aí. Saudações, aqui direto da Terra Sem Salvação,
direto do meu covil. É uma grande honra estar participando, né, do primeiro programa Eyes of Lucifer. Um abraço aí pro Tulula, saudações pelo grande trabalho, inicialmente na Lucifer Rising. Ao Lozano, um grande amigo de longas datas, né, um grande apoiador da cena. A Sofia, é uma satisfação, bruxa, estamos iniciando essa parceria. E saudações também à Horda, a banda Abside. Salve, guerreiros. Cara, eu tenho uma pergunta a fazer em relação a cantar em português. A discografia de vocês têm apenas, pelo que eu pude perceber, apenas uma música cantada em português. E queria saber de vocês como é isso para vocês, a dificuldade ou não em cantar em português, por que cantar em inglês. Alguns amigos falam, né, que cantar música extrema, death metal em português é meio complicado, as frases às vezes não se encaixam, sobra uma palavra, até mesmo uma sílaba. Então eu queria saber de vocês, como por que cantar em inglês, vocês têm uma música apenas em português, e como é isso para vocês, ok? Forte abraço. Bom, na verdade, a língua pátria não é complicada. A gente tinha esse preconceito, acabou, foi resolvido. Acho que todos os nossos discos, eles deveriam ter pelo menos uma letra, alguma coisa, tem que ter, acho que em língua pátria. Ficou legal, encaixou, a gente teve sucesso. Mas é mais complicado por questão que fica muito aberto, a questão de ideologia e tal, dentro de uma cena. Mas não vejo problema algum hoje. Provavelmente teremos mais alguma música ou duas em português. Não... A pretensão foi essa, isolada, ou vocês a intenção é fazer várias outras, fazer um álbum de repente? Não, álbum eu acredito que não. Eu falo por mim, mas acho que o inglês é uma língua universal, a gente tem uma abertura maior, mas vai manter sim uma abertura para a língua portuguesa. Bom, em 2017 então entraram 2 novos membros, né? Então, como tá sendo essa recepção pelo Upside? Como você esperava? O que aconteceu aí? Tá com ódio desses homens aí? Não, foi muito uma honra para mim participar do Upside. Eu ia nos shows desde 20 anos atrás lá, que eu vi os caras em Rio Grande da Serra, e depois eu vi a volta deles aqui num show junto com o Ocultão e falei, nossa, a banda deu uma guinada monstruosa assim ao vivo, os caras estão muito bons assim, pô, queria tocar, né, tava sem banda, tava morando aqui, e que eu era de Santos e tava morando aqui em São Caetano, e falei, pô, seria bem legal tocar. Até tive ajuda lá do Mário, do Empire of Souls, deu uma ajudinha, falei, já toquei com os caras, eu falei, dá uma referência lá de mim, pô, porque os caras estão precisando de uma guitarra aí, eu tô aqui e tal, e final deu tudo certo. Fui muito bem recepcionado, tiveram uma paciência comigo para passar as músicas e tal. Coisa de 2 meses assim, já peguei todas as músicas e a gente já fez o primeiro show. E foi do caralho, foi muito, muito bom o retorno. Eu, tava me sentindo, né, realizado pra caramba, assim, foi muito legal. Você querer tocar numa banda, não era uma opção assim que, vou entrar numa banda por entrar, não. Eu quis estar no Upside e hoje eu consegui. Foi do caralho isso aí, tá sendo até hoje. Isso é bacana, né? Não é só que a banda tava procurando um instrumentista, isso, né? Mas o instrumentista se identificava com... eu falei, não, eu quero tocar nessa banda. Aliás, isso é o real, né? Tipo, você tocar não apenas por você estar ali num palco, produzindo um álbum, né? Mas você tá desenvolvendo um trabalho que você acredita e que faz parte da sua ideologia, né? No caso do Fernando é verdade, ele sempre procurou por diversas vezes, como a gente tinha uma guitarra só, sempre foi, e aí eu falava, poxa, mas a gente não tá ainda preparado para 2 guitarras. Aí ele veio, comentou desde a gravação do CD, como o Vitor compôs uma outra guitarra, eu falei, agora acho que tem espaço e precisa de uma outra guitarra, e foi quando teve essa oportunidade. Agora teve a entrada do Thanatos, que entrou esse ano agora, em 2018, para assumir os vocais, para poder, né, o que você acha aí? A minha adaptação na realidade não teve, né, eu já conheço, eu trabalho junto com o Eduardo já há uns 5, 6 anos, né, e desde então já acompanhava o Upside já, né? Ele vinha me mostrando material, já vinha acompanhando.
Sempre gostei muito dessa cena underground. E aí, quando eu entrei na banda, a minha entrada já era todos amigos. Então eu não tive uma fase, nossa, uma adaptação, como que foi e tal, não teve esse processo. Inclusive eu tive que tirar as músicas muito rápido, assim, eu tive que assimilar muito rápido, porque o nosso show era em novembro, né, que foi em Salto, lá no Evil Várzea. Não, o Evil Várzea, desculpa, o Hellbanger. E aí o que acontece? Foi muito rápido. Eu tive que fazer as coisas muito rápido e no final das contas deu certo. Assim. A gente teve poucos ensaios, inclusive, antes, mas eu estudei bastante e no final das contas... Deu certo. Sim. E somos todos amigos, assim, né? Não tenho muito o que falar sobre isso. O extremo é sempre na correria. É sempre, Pegou uma puta responsa na frente, que é o Hellbanger, né? Que é um Foi um festival grande. Festival foi pra caralho e ele já chegou e deu conta do recado perfeitamente. É bacana, sim. Muito bacana. Eu lembro de uma apresentação muito boa do Upside, que foi lá no Mineiro até, né? Junto com o Backstage, né? Acho que a primeira apresentação do Backstage, né? Acho que sim. Na verdade foi a segunda apresentação do Fernando aqui com a gente. Pra mim foi o lugar foi mais a segunda apresentação. É grande, era grande lá, né? O palco é grande. Você consegue... O Mineiro ele sempre foi uma referência pro metal underground, né? Já tocou outras vezes no Mineiro, acho que umas outras 2 vezes, mas a formação antes essa agora foi com o Fernando, não era outro vocalista, né? O Eduardo, que sempre esteve comigo. E a gente teve que passar por todo esse processo de modificação. Okay. Aí então o Giovanni vai fazer a pergunta que vai encerrar agora o programa Eyes of Lucifer. Um fato que sempre me chama a atenção e pode parecer clichê, mas isso está em 90% das entrevistas que eu vejo. Quem faz zine sabe quem acompanha, quem lê zine, é a curiosidade pela origem do nome da banda. E no caso de vocês isso me chamou a atenção. Eu queria saber por que o nome Upside, como foi essa escolha. Valeu? Na verdade, Upside foi um nome que praticamente eu escolhi. Foi dentro de um glossário até a princípio, mas depois foi perdendo um pouco a referência. Tinha uma outra referência com I, como era antes. A gente mudou para Y para perder totalmente a referência. Na verdade era alguma coisa onde se guardavam relíquias históricas e tal, mas depois a gente acabou perdendo essa referência e ficou como um nome próprio mesmo, criado só para isso depois dessa mudança. Então, mas a princípio? Era um local para guardar relíquias, né? Isso se você procurar numa enciclopédia você acha. Mas perdeu e nem tem mais essa questão, já tem mais de 20 anos, então... 20 anos atrás. Não, aí você vai achar outras coisas, não? Mas a gente achou uma outra referência particular que hoje não faz mais sentido. Realmente, hoje não tem mais essa pegada. Virou um nome próprio, ou então o nome da banda, o sentido ele mudou de acordo com o novo significado que a banda deu. Então, se eu procurar, assim, o que eu entendi do que você falou, esse nome, se você procura ele, então, que seja numa enciclopédia, que seja no dicionário ou qualquer coisa que seja, esse sentido não é o válido. O válido é o sentido que vocês criaram durante esses 23 anos. Exatamente. Esse é o sentido a gente pensou, poxa, mas a gente teve que mudar um nome, até mudou a letra, mudou o logo, o Christopher que fez pra gente. E perdeu-se, assim, a gente criou uma identidade própria, até um nome próprio, acho que é mais importante. Você se apropriou do nome, isso a gente criou um nome que não existe, então acho que foi mais importante ter um nome próprio do que ter uma referência. Hoje a gente se apega nisso. Okay. Então, muito obrigada a todo mundo que acompanhou esse primeiro vídeo, né, essa primeira entrevista do Eyes of Lucifer, e até a próxima. Paus. Valeu. Atrocities in the name of
Society
alive today.